Direto então para Brasília agora. Senadores e deputados vão investigar os descontos ilegais nas folhas de benefício de segurados do INSS. O requerimento que cria a CPI foi lido pelo presidente Davi Alcolumbre. Repórter André Anelli traz agora as últimas informações. Quando essa investigação deve começar, depois de muita novela e discussão se a CPI seria ou não seria instalada. Não é, André? Bem-vindo, bom trabalho. Sim, Tiago, é isso mesmo. Boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A abertura oficial da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar as fraudes no INSS deve ocorrer só em meados de agosto. A efetiva criação do colegiado depende da publicação nos registros do Congresso Nacional, uma burocracia que deve ser cumprida nos próximos dias. A partir de então, passa a contar o prazo para que lideranças partidárias indiquem membros para compor a comissão de inquérito, que vai contar com 15 deputados e 15 senadores. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, leu o requerimento de abertura da CPMI, que contava com a justificativa de necessidade de apuração parlamentar dos desvios na ordem de 6 bilhões de reais em aposentadorias e pensões. Há sobre a mesa requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. A oposição esperava essa leitura do requerimento para a criação da CPMI do INSS desde maio. Agora começam as articulações com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, devendo indicar o senador Omar Aziz para comandar os trabalhos da comissão. A ideia é que o parlamentar não deixe a oposição controlar totalmente a narrativa. E o governo tenta emplacar um nome para a relatoria, sendo a deputada Tabata Amaral, uma das mais cotadas, mas até a instalação da CPMI, Tiago, ainda tem muita negociação pela frente aqui no Legislativo. Sem dúvida. E, André, além dessa história da CPI, em uma outra sessão, o Congresso também derrubou vetos feitos pelo presidente Lula. Quais foram os principais vetos derrubados? O que você destaca para a gente? Olha, Tiago, ao todo a sessão conjunta do Congresso tinha 64 vetos presidenciais para analisar, já que fazia mais de um ano que deputados e senadores não se reuniam para essa finalidade. No total, foram 12 vetos derrubados de forma integral ou em partes. Um deles foi relacionado a artigos que excluíam fundos patrimoniais e de investimento da isenção do novo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Esses fundos permanecem isentos. Outro veto derrubado foi relacionado à isenção de registro dos insumos agropecuários produzidos ou fabricados pelo próprio produtor rural para uso justamente naquela propriedade dele, o que representou mais uma vitória agora da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Com isso, foi retomada a dispensa de registro para a produção de bioinsumo, por exemplo. Mas o principal destaque de derrubada de veto foi do texto que prevê indenização por danos morais a crianças com microcefalia, além de pensão vitalícia no valor do teto do INSS. Com essa decisão aqui do Congresso,
Pessoas com deficiência por conta da infecção pelo Zika vírus devem receber uma indenização única de R$ 50 mil e uma pensão mensal no valor pago pelo INSS, no valor do teto do INSS, que nesse ano é de R$ 8.100. A autora do projeto, a senadora Mara Gabrilli, agradeceu o apoio. Nós vamos derrubar o veto que impediria que elas tivessem a indenização e a pensão. Esse projeto foi protocolado quando eu ainda era deputada, em 2015. Foram 10 anos de tramitação para que essas mães pudessem ter uma pensão vitalícia para essas crianças e uma indenização, levando em consideração que, infelizmente, o Estado brasileiro, na época, falhou. Apesar das derrotas, depois de um acordo entre governo e a oposição, o Congresso Nacional manteve 28 dos mais de 60 vetos que estavam na pauta. Com isso, vão continuar a valer, por exemplo, a criação de cargos e funções comissionadas na Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a condição de segurado especial aos associados de quaisquer cooperativas. Os líderes do Congresso fecharam um acordo para adiar a votação de outros 31 vetos presidenciais que estavam na pauta, com o objetivo de reduzir tensões e buscar maior consenso. Entre os vetos que foram então adiados, postergados, estão alguns temas sensíveis, como por exemplo a classificação da diabetes tipo 1 como deficiência e o incentivo fiscal a jogos eletrônicos nacionais. Houve também o adiamento dos vetos ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. O líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o adiamento atende a um pedido do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu fui procurado pelo governador do estado do Rio de Janeiro e ele próprio solicitou para nós um tempo para o diálogo que está sendo travado entre os governos estaduais, sobretudo do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Vossa Santa Catarina, de Goiás e Minas Gerais, sobre os vetos para com o governo e para que seja apreciado na próxima sessão do Congresso Nacional. Também foi adiado o veto mais antigo do Congresso, o primeiro da fila, aquele que trata da gratuidade do despacho de bagagens aéreas. Ainda não houve entendimento em relação a esse assunto. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, definiu o prazo até 17 de julho, ou seja, exatamente 30 dias, para o governo negociar esses vetos adiados. Tiago. Pois é, mais uma derrota do governo no Congresso Nacional. André Anélia está daqui a pouquinho, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô Dora, foi uma derrota, na verdade, acachapante, ou o governo conseguiu amenizar um pouco essa situação da relação com o Congresso Nacional? Tem a CPI e também essa derrubada dos vetos em parte, não é, Dora? Pois é, mas tem o seguinte também, a derrubada do veto, mas aí tem também uma determinação do presidente do Senado, presidente do Congresso, para que o governo tenha um prazo, dá um prazo para o governo negociar a manutenção desses vetos. Quer dizer, nós estamos num momento, num ambiente de que manda quem pode, né? E obedece quem tem juízo. Quem pode é o Congresso, quem está podendo, porque muitos desses vetos, a impressão que dá é que a atenção não foi com conteúdo, é realmente o gesto de derrubar o veto do presidente, que é para dar uma demonstração de força. Eu vejo mais por aí. Quanto à CPMI, era uma fava já contada, o governo já tinha desistido de lutar contra e vai tentar fazer o que até conseguiu fazer na CPI do 8 de janeiro, né? Que é tentar colocar o maior número de governistas possíveis e aí, de repente, conseguir virar o jogo e emplacar a versão de que o que aconteceu do INSS foi culpa do governo Bolsonaro e não algo compartilhado por vários governos, os últimos 3 governos, né? Pode ser que consiga, mas também pode ser que não, porque o dano político está na conta do atual governo.
Da CPI, Kobayashi, o senador Omar Aziz pode ser o presidente, está sendo cotado para ser presidente, assim como ele foi presidente na CPI da Covid-19 há alguns anos, mas de qualquer forma o governo tenta juntar os cacos, né? E o Congresso acaba derrubando, é como um trator que passa por cima do Planalto. E o governo não está num bom momento no Congresso, né, Tiago? A gente acompanhou ontem, por exemplo, a votação da urgência do projeto de decreto legislativo a respeito do IOF, né, contra o aumento do IOF. E se a gente pega os partidos, como eles orientaram a votação, a gente vê alguns partidos, interessantemente, contra os interesses do governo. Estou falando, o PDT votou pela urgência, o PSB do vice-presidente se dividiu, metade votando pela urgência e outra metade não. A União Brasil votou todo contra os interesses do governo, o PSD do Gilberto Kassab todo contra os interesses do governo, ou seja, esses mesmos partidos vão fazer as indicações agora para a composição da CPMI do INSS. São 15 senadores e 15 deputados federais. E aí, agora, é que a gente vai ver quem serão esses os indicados. Dentro dos partidos, aqueles mais próximos ao governo ou aqueles mais próximos à oposição. Como o mar não está muito bom para o governo, a expectativa é de que a oposição tenha uma boa chance de ocupar esta CPMI e, com isso, de fato, jogar luz para aquilo que interessa à oposição, que é justamente este período mais recente, o período em que tivemos um salto nos desvios dos valores do INSS.